Benimate apresenta. Fala, galerinha! Na nossa live de hoje, vamos rever como é que resolve algumas equações do segundo grau, para a gente poder iniciar também o contexto de função do segundo grau propriamente dito. Então, resolver uma equação do segundo grau no conjunto dos números reais, isso aqui é importante porque a gente trabalha no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, um conjunto chamado números complexos. O conjunto dos números complexos, ele inclui, além dos números reais, ele inclui os números imaginários, que são aqueles associados a raízes de números negativos. Então, quando a gente se depara com a raiz, por exemplo, de menos 1, a gente diz que no campo dos números reais, essa raiz não existe. Mas quando a gente for para o campo dos números complexos, que é estudado no terceiro ano, essa raiz de menos 1, ela vai ser chamada de número i, que é um número imaginário. Então, quando a gente define, quando a gente estabelece que encontra as raízes da equação do segundo grau, a gente precisa deixar claro se é no conjunto dos números reais ou se é no conjunto dos números complexos. Se for no números complexos, quando se depararmos com valores negativos para extrair da raiz, a gente deveria continuar achando a raiz dessa equação, só que no contexto dos números complexos. A nossa vida, ela se baseia em fatos reais e fatos imaginários. É como se fosse o nosso conjunto complexo. Nossa vida é complexa exatamente por isso. Que a gente não está só no mundo real, não só no que a gente vive. A gente também imagina algumas coisas que poderiam acontecer, como deveria ser. Então, essa dualidade entre real e imaginário torna a nossa vida complexa e, teoricamente, a grosso modo falando, seria a ideia por trás dos números complexos, associando a nossa ideia no dia a dia. Então, vamos lá. Então, como resolver uma equação no contexto dos números reais? Primeiramente, o que é resolver uma equação? Resolver uma equação consiste em determinar o valor dessa incógnita, que geralmente a gente utiliza x como incógnita da equação, que torna a sentença matemática verdadeira. Como assim? Se eu tiver uma equação do tipo ax² mais c igual a zero, achar a raiz é achar os valores de x que faz essa equação resultar exatamente no que está depois da igualdade, que no caso aqui é igual a zero. Se eu botar igual a 9, seria achar o valor de x, que o resultado dá 9. Nesse caso aqui, a gente tem então basicamente três tipos de equação do segundo grau. Temos as incompletas, que ela pode ser de dois tipos para resolver, que é a incompleta em B e a incompleta em C. Também existe uma outra incompleta, só que a gente não utiliza ela em termos de resolução, que seria incompleta em B e C. As incompletas em B e C seria da forma ax² igual a zero. Lembrando que uma equação do segundo grau completa, que a gente vai ver na próxima tela, é ax² mais bx mais c igual a zero. Ela é dita completa se a, b e c forem diferentes de zeros. Incompleta quando está na ausência de b ou na ausência de c. Mas por que não pode ser na ausência de a, professor? Lembre, para ela ser do segundo grau, esse coeficiente a, que multiplica x², ele tem que aparecer sempre. Se ele aparece sempre, ele quer dizer que tem que ser diferente de zero. Então, para uma equação ser do segundo grau, a tem que ser sempre diferente de zero. Então, se a é sempre diferente de zero, a gente pode ter situação de b sendo zero, ou c sendo zero, ou os dois sendo zero. No caso da incompleta em b e c, raramente acontece e a gente não estuda muito como um caso à parte. Por quê? Achar um número que multiplicado x² resulta em zero, o único número que, para qualquer a que você associe, multiplicado dá zero, é somente se x² for zero. Como é que a gente resolve essa equação? Finge que é primeiro grau. Divide ambos os membros por a. Aí você vai ter que x² é 0 dividido por qualquer número. Lembrando que esse número a não é zero. Isso aqui vai resultar em zero. Que número ao quadrado resulta em zero? O próprio zero. Então, esse tipo de equação a gente não estuda em termos de resolução, porque o resultado dele sempre vai ser zero. Agora, as demais equações a gente analisa e dá uma estudada. Vamos primeiramente resolver ela em modo genérico. O que é o modo genérico? Resolver usando o coeficiente de A e de C.
Se ela é incompleta em B, eu posso afirmar que A é diferente de zero e C é diferente de zero para ser incompleta em B apenas. Então, se A e C são diferentes de zero, como é que a gente resolveria essa equação? Essa equação daqui, se você isolar, se você fingir que não está vendo o termo x quadrado aqui, você vai enxergar então assim, ax mais c. Ax mais c é a equação do primeiro grau. Como é que resolve a equação do primeiro grau? Isola quem tem x de um lado, quem não tem x do outro. Então, a gente vai usar esse mesmo princípio para resolver a equação do primeiro grau. Então, a gente vai fazer o quê? Vai subtrair C em ambos os membros e depois de subtrair C, a gente vai dividir tudo por A para deixar x quadrado sozinho. Então, eu vou ter que ax quadrado é igual a menos C. Aí, agora, o que é que eu faço? Divido tudo por A para deixar x quadrado sozinho. Então, eu vou ter x quadrado é igual a menos C dividido por A. Aí, agora, é que é o grande detalhe, o segredo dessa questão. Que número ao quadrado vai dar essa expressão aqui, essa fração? Para você determinar o que número ao quadrado resulta em uma determinada fração, isso daqui passa pelo conhecimento de potência. Como assim, professor? Eu vou botar aqui exemplo numérico para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou botar assim, ó, m ao quadrado é igual a 4. Que número eu coloco em m para que ao quadrado resulte em 4? Alguns vão dizer m igual a 2. Perfeito. 2 ao quadrado resulta em 4. Mas não é só m igual a 2. Quem mais? Que número ao quadrado resulta em 4? Tem que ser o 2. Mas será que pode ser só o 2 positivo? Não, o 2 negativo também admite essa solução. 2 negativo ao quadrado resulta em 4 positivo. Então, como é que a gente faz aqui? A gente vai e diz o quê? Que m é a raiz quadrada do número 4. E como a raiz quadrada ela pode admitir que o valor de entrada seja positivo ou negativo, a gente acrescenta sempre esse mais ou menos na frente. Então, a gente vai dizer que m é mais ou menos 2. Isso aqui é o que a gente vai fazer toda vez que tiver uma expressão desta magnitude. Então, como é que fica aqui então o nosso x? Então, nosso x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Só que aqui tem um detalhe. Como esse aqui está dentro da raiz, é qualquer número que está dentro de uma raiz que vai ser, que vai admitir solução? Não. O número que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Raiz de zero é zero e a raiz de um número maior que zero ainda existe no campo dos positivos. Exata ou não, mas existe. Então, a conclusão lógica é que meu C negativo sobre A ele resulte em um número maior ou igual a zero. Aí, então, a gente vai ter que analisar o seguinte, os sinais do número C e o do número A. Se o número C for positivo e o número A for positivo, positivo, positivo dá positivo, com o sinal negativo que está aqui na frente da expressão, fica negativo. Então, não pode ter raiz real. Então, se eu tiver uma expressão ax² mais c com a e c ambos positivos, a raiz não vai existir no campo dos reais. Mas se meu C tiver negativo e meu A tiver positivo, quando eu fizer esse jogo do sinal da fração, negativo com positivo dá negativo. Com o sinal negativo daqui, tudo se transforma em positivo. E positivo vai ter resposta. Então, olha o que a gente tem aqui de análise. Se A e C for maior que zero, não existe raiz real. Não vai existir raiz real. Se A maior que zero e C menor que zero, ou A menor que zero e C maior que zero, você vai ter raiz real. Vai existir raiz real. Esse é, ao contrário, é o símbolo de existir. Então, você vai ter essa situação existindo. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de algumas equações do segundo grau que atendam esta exemplificação. Deixa eu pedir aqui um novo slide.
Pronto. Então, aqui nessa tela, eu vou deixar para resolver alguns exemplos de equação. Na outra, eu deixo a explicação teórica, aqui eu boto um exemplo de efetuando operações, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar aqui o exemplo dessa equação. X² menos 16 igual a zero. X² menos 16 igual a zero. Então, aqui, ó, A é igual a 1 e C é igual a menos 16. O B é igual a zero porque B é aquele que acompanha X. Como não tem X, então B é zero. Como A e C têm sinais contrários, eu posso efetuar que vai existir raiz sim. Se eu verificar que os dois têm o mesmo sinal, eu já posso dizer de cara que não existe raiz real. Como é que a gente vai resolver? Primeiramente, deixa x² em um membro, cancelando menos 16 com mais 16 em ambos os membros. Então, aqui fica 16. E para cancelar x², a gente coloca a raiz de 16. Lembrando que toda vez que colocar o símbolo de raiz, tem que colocar o mais ou menos, já que a gente viu que a raiz do número, que número ao quadrado dá 16, pode ser um número positivo ou um número negativo, que todo mundo ao quadrado resulta em um número positivo. Então, a gente vai ter aqui que x é igual a mais ou menos 4, que é a raiz de 16. Então, achar a solução aqui, a gente pode afirmar nesse caso que a solução é o número mais ou menos 4. Quando o número são opostos, a gente pode botar desse jeito aqui. Ou colocar menos 4 e 4 positivo depois. Quando for colocar raízes diferentes, principalmente separando, coloca sempre a menor, depois a maior por questão de ordem. Aí, então agora vamos pegar aqui uma outra equação. A equação agora é 5x ao quadrado menos 125 igual a zero. Aí fazemos do mesmo jeito. Primeiramente, isolamos quem tem x². Então, 125 soma em ambos os membros. Depois, divide tudo por 5, que é o coeficiente de A. 125 dividido por 5 vai dar 25. 5 moedas de 25 dá R$ 1,25. E para finalizar, jogamos mais ou menos a raiz de 125. Você vai então... 125 não, desculpe, de 25. Aí agora você vai concluir que x é mais ou menos 5, que é 5 ao quadrado é 25. Então a solução vai ser mais ou menos 5. Eu vou aproveitar aqui e vou colocar uma situação onde não admite raiz real, para vocês verificarem aquele fator que eu tinha dito, que se A e C tiverem coeficientes diferentes, coeficientes iguais em termos de sinal, tiver o mesmo sinal, a raiz não vai existir no campo dos reais. Então, 7x² mais 63 igual a zero. Como é que resolve essa equação? Do mesmo jeito, ó. Primeiramente, isola quem tem x². Então, subtrai 63 de um lado, 63 do outro. 63 passa negativo. Depois, divide tudo por 7. Aí, então, você vai concluir que x² é igual a 63 dividido por 7 dá 9, só que 9 negativo. Aí, você vai concluir x é igual a mais ou menos a raiz de menos 9. Só que a raiz de 9 é 3. E 3 ao quadrado, positivo ou negativo, só dá 9 positivo. Então, não tem como dar 9 negativo. Então, aqui você vai dizer que não existe raiz em R. Não existe raiz real. Pode botar até o nome raiz aqui. Não existe raiz real. Agora, observe, o valor de A foi 7 e o valor de C foi 63 positivo. Se ambos tiverem o mesmo sinal, a raiz não vai existir, sendo os dois positivos ou os dois negativos. Tanto faz. Vamos agora voltar para a incompleta em B. Depois a gente faz a análise da equação completa. Quando a equação é incompleta em B,
ela é bem mais simples de ser entendível, de se entender. Como é que a gente resolve a equação incompleta em B? Observe que ax² mais bx possui algo em comum. A gente vai usar a chamada fatoração. Vamos colocar o fator comum em evidência. O que é que ambos têm em comum? Ambos têm o fator x em comum. Se eu pegar x² e dividir por x, sobra x e o a também. Então, eu tenho ax. Mas, se eu pegar bx e dividir por x, eu tenho b. Igual 0 dividido por x é o próprio zero. Então, eu coloquei fator comum em evidência, que consiste basicamente em quê? Em dividir todos eles por x. Quando eu divido por x, eu divido por x para quê? Eu divido por x para colocar x em evidência. Então, quando a gente faz essa divisão em um dos membros, a gente está dividindo para colocar em evidência. Então, quando eu coloco x em evidência, eu divido os outros dois elementos por x também. Aí, agora, aqui é um produto. Um produto de dois números só dá zero quando pelo menos um deles for zero. Então, eu tenho dois números multiplicados, quero que o resultado seja zero. Se eu disser que o primeiro é 7, 7 vezes quanto dá zero? Então, aqui é obrigatório ser zero. Se eu disser agora que o segundo é 7, é obrigatório que o primeiro seja zero. Então, não precisa ser os dois zerados ao mesmo tempo. Então, a gente vai concluir o quê? Que x é igual a zero, ou seja, esse primeiro elemento tem que ser zero, ou o que está dentro do parêntese, ax mais b, ax mais b é igual a zero. Então, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. X igual a zero já está pronto, não precisa fazer mais nada. Ax mais b igual a zero é uma equação de primeiro grau. Como é que resolve a equação de primeiro grau? Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro, né? Isolamos o x. Então, aqui vai ficar ax igual, cancela b com menos b em ambos os membros, e depois dividir tudo por a para deixar x sozinho. Então, você vai concluir que x é menos b dividido por a. Essa é a forma de resolver uma equação do segundo grau incompleta em C. Pronto. Então, vamos ver agora uns exemplos dessas equações. Deixa eu pegar aqui o exemplo. Eu vou pegar aqui o primeiro exemplo, 5x² menos 3x igual a zero. Ela é incompleta em C, por quê? Porque o valor de A é igual a 5, o valor de B é igual a 3 negativo, e o valor de C é igual a zero, porque C é o termo independente da equação do segundo grau. Então, ax² mais bx mais c igual a zero. C é o termo independente, é aquele que não tem variável. Como não tem ninguém aqui com variável, a gente diz que C é zero. Essa é uma incompleta em B. Como é que resolve a equação incompleta em B? Coloca-se x em evidência. Se o número 5 e o número 3 tivessem fator comum, ou seja, se ambos fossem múltiplos do mesmo número, eu também poderia colocar o número A ou parte do número A em evidência. Como eles são distintos, não são múltiplos entre si, então vai ficar só o x em evidência. Então, pegar 5x² e dividir por x, vai sobrar quem? Vai sobrar 5x menos... Se eu pegar 3x e dividir por x, vai ficar 3. Isso é igual a zero. Aí agora, o que é que a gente faz? Analisa. O produto desses dois está dando zero. Como é que a gente resolve um produto para dar zero? A gente afirma que ou a primeira expressão, que é x igual a zero, ele vai ser zero, ou a segunda expressão, que é 5x menos 3, ele é que vai dar zero. Aí aqui agora a gente resolve a equação do segundo grau, do primeiro grau. Cancela menos 3 com mais 3. Então, fica 5x igual a 3. Depois, cancela o 5 multiplicando com a divisão por 5. E você vai concluir que x é igual a 3/5. Aí, o conjunto solução vai ser
em ordem crescente. 0 é menor que 3/5. Então, você vai colocar 0, 3/5. Coloca-se vírgula ou ponto e vírgula. Eu prefiro usar ponto e vírgula, porque se o número for decimal, eu já fico com ponto e vírgula já habituado. Pronto, é assim que resolve. Se minha equação fosse, aqui não tem mais espaço para ela, mas eu vou botar aqui mais uma só, fosse 2y² menos 8y igual a 0. Lembra, eu disse que preferencialmente é x, mas pode ser outra variável. Nesse caso, eu escolhi y como variável do segundo grau. Aqui é incompleto em C também, porque eu tenho A, que é o 2, e tenho B, que é menos 8. Como é que resolve, então, essa equação incompleta? Coloca-se fator comum em evidência, que primeiramente é sempre o y. Aí agora o que é que eu vou analisar? Eu vou analisar, além do y, tem outro fator comum. Ó, 2 é múltiplo de 2 e de 8. Então, eu vou colocar 2 como fator comum. Então, se eu pegar 2y² e dividir por 2y, sobra y. Professor, como é que eu sei que sobra y? Se eu fizer 2y vezes y, o resultado tem que dar 2y². Isso realmente dá isso. Aí agora eu vou para o menos 8y dividido por 2y. Y vai embora, 8 dividido por 2 dá 4. Isso é igual a 0. Se eu fizer a operação de multiplicação, 2y vezes 4 vai dar 8y, que é o que tinha que ter. Agora, a gente vai fazer o que para finalizar nossa equação? Vamos igualar a 0 cada uma dessas partes dela. Então, você vai ter que 2y é igual a 0. Como 2 está multiplicando, o cancelamento é a divisão por 2. E 0 dividido por 2 continua sendo 0. Ou, se você preferir, você pode ler assim. 2 vezes quanto dá 0? O próprio 0. Ou y menos 4 é igual a 0. Isso resulta que y é igual a 4. Professor, na hora lá, eu não coloquei 2 em evidência. Então, aqui dentro do parênteses, quem não colocar 2 em evidência tem que ficar com 2y menos 8. Mas na hora de resolver essa outra parte, o y vai dar y igual a 4 de qualquer jeito, não tem problema. O conjunto de solução, então, aqui vai ficar 0 e 4 pela ordem dos números, porque é positivo. Pronto. E a terceira etapa é quando a equação é completa. A gente tem 3 situações. Ou ela é incompleta com B e C, ou incompleta em B ou incompleta em C, que a gente tem que calcular, ou ela é completa. No caso das equações completas, você tem basicamente 3 formas de resolver. Tem a fórmula resolutiva do segundo grau, conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. Eu vou disponibilizar um material no GeoGebra, incluindo um vídeo bem interessante, contando a história da fórmula, que inclusive, por causa de um erro, um equívoco aqui no Brasil, a fórmula foi atribuída a Bhaskara, mas a fórmula já existia mais ou menos 1000 anos antes dele mesmo existir. Então, a fórmula não pertence a Bhaskara. A outra forma é chamada de soma e produto das raízes, que consiste em você fazer exatamente o que ele está falando. Pegue quem são as raízes x1 e x2. Some x1 e x2 e o produto é o resultado da multiplicação. Multiplique x1 e x2. Então, através da multiplicação e de uma soma envolvendo as raízes, a gente consegue achar a solução da equação também. E existe um outro método chamado completar quadrados, que não é muito convencional ser ensinado no ensino fundamental e algumas pessoas também não ensinam no ensino médio. Mas é importantíssimo, principalmente para quem for fazer curso superior em alguma área que precise de um conhecimento um pouco maior de matemática do ensino médio. Então, alguns conteúdos acabam passando para resolver e precisa saber completar quadrado. Eu vou mostrar para vocês como é que é o processo. Então, vamos lá. Primeiramente, fórmula resolutiva do segundo grau ou fórmula de Bhaskara. A gente conhece a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes a. Só que para facilitar, como isso aqui é uma raiz e nem sempre toda raiz tem solução, o que é que fizeram para facilitar essa fórmula de Bhaskara? Dividiram ela em 2 partes.
Essa parte b ao quadrado menos 4ac foi atribuída ao valor de delta, chamado de discriminante da raiz. Aí, com base nisso, nossa raiz x ficou menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E para a gente resolver, a gente precisa calcular basicamente isso para resolver. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma equação completa. Eu tenho x² menos 8x mais 16 igual a zero. Para resolver a equação usando a fórmula resolutiva do segundo grau ou fórmula de Bhaskara, precisamos basicamente saber somente quem são os coeficientes a, b e c. Então, eu tenho aqui que o coeficiente a é o número 1, que é o que está na frente de x². O coeficiente b é menos 8. E o coeficiente c é igual a 16. Eu não gosto muito da fórmula de Bhaskara porque é uma fórmula mais mecânica. Você tem que saber a fórmula para poder calcular. Sem a fórmula, não há cálculo. Então, vamos lá primeiramente, calcular delta. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Delta, então, vai ser igual. Quem é o número b? Menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o número a é 1. O número c é 16. Então, você vai ter que delta é igual a 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 16, 16 vezes 4 dá 64. Conclusão, delta é igual a zero. Se delta é igual a zero, a gente pode aproveitar como a outra parte de Bhaskara tem essa parte aqui, ó, raiz de delta, para calcular. Eu gosto de fazer logo aqui, aproveitar. Raiz de delta é igual a raiz de zero, que é o valor de delta é zero. E nesse caso é o próprio zero. Quando a gente vai para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, você tem lá que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí, então, aqui a gente vai ter que x é igual a menos... Quem é o valor de b? b é negativo, menos 8. Ó, b aqui. Mais ou menos... Quanto foi a raiz de delta? A raiz de delta é a raiz de zero, que a raiz de zero é zero. Sobre 2 vezes a. E a é 1. Aí, então, aqui vai ficar x igual menos menos vai dar 8, mais ou menos o zero, dividido por 2 vezes 1, 2. Somar 0 e subtrair 0 dá o mesmo resultado. Então, eu vou dizer que x', nesse caso, vai ficar igual a x duas linhas. Quer dizer que as duas raízes da equação do segundo grau serão iguais e o resultado vai ser de 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, a gente vai ter a solução dessa equação sendo o número 4. É uma forma de resolver. Essa mesma equação eu vou resolvê-la agora usando o método chamado soma e produto das raízes. Eu vou gravar um outro vídeo mais detalhado só com soma e produto das raízes e mais um pouco resolutiva do segundo grau e completar quadrado, mais os outros elementos, para não ficar muito longo. Mas vou aproveitar logo essa equação. Primeiramente, o que quer dizer a soma e produto das raízes? A fórmula da soma e produto das raízes ela vem da dedução da própria fórmula da equação do segundo grau. A soma e produto das raízes consiste no seguinte: S de soma é você pegar x', somar com x duas linhas. Soma das raízes. A soma das raízes vai dar o oposto do coeficiente b dividido pelo número a. O produto das raízes, que é x' multiplicado por x duas linhas, vai dar o valor de C dividido pelo número A. No próximo vídeo, que eu vou fazer mais algumas questões com soma e produto, eu vou demonstrar por que a fórmula da soma das raízes fica menos B sobre A. Não vou fazer a fórmula para o produto, porque é de modo genérico, só que usando a multiplicação das raízes a partir da fórmula do Bhaskara. Então, a partir da fórmula de Bhaskara, a gente vai fazer o quê? Separar ela em mais a raiz de delta e menos a raiz de delta e vai fazer a operação de soma e depois a operação de produto.
E no final da história da manipulação da fórmula só vai sobrar essas duas expressões, essas duas frações. Aí vamos lá. Essa parte de completar quadrado eu vou deixar para o próximo template, para o próximo vídeo, para explicar a vocês. Então, no próximo vídeo eu explico ela. Então, vamos pegar aqui agora então uma equação que a gente acabou de resolver. X ao quadrado menos 8x mais 16 igual a zero. Olha, o método de completar quadrado consiste no seguinte. Se você souber que A é 1, B igual a menos 8 e C igual a 16, no caso, toda vez que A for igual a 1, o método da soma e produto pode ser muito mais fácil de resolver. E se você testar e não conseguir, das duas, uma. Ou delta, que é o que a gente vai utilizar para extrair da raiz, ou delta é um número negativo, que não existe raiz real, ou delta é um número maior, delta é um número positivo que não admite raiz exata, tipo 7. 7 não tem raiz exata, mas existe raiz para ela. Então, se a soma de produto falhar, vai falhar mais no contexto dos números racionais, que são aqueles números que têm raízes não exatas, e números fracionários que nem sempre a gente pode obter. Mas existe um mecanismo para a gente obter quando for um número fracionário, um número decimal. Agora, um número de raiz não exata, que é um número irracional, a gente não consegue obter usando a fórmula de soma e produto, somente pela fórmula de Bhaskara ou o método de completar quadrado. Então vamos lá. Primeiramente, a fórmula da soma. A fórmula da soma diz o seguinte: pegue o oposto do número B e divida pelo número A. Nesse caso, ele está mandando eu pegar menos 8 e dividir pelo número 1. Isso aqui é 8 positivo. O produto está dizendo o seguinte: pega o número C e divida pelo número A. O número C é 16, que dividido por 1, que é o número A, resulta em 16. Isso aqui, de certa forma, lembra um pouquinho futebol. No futebol, a gente tem basicamente o quê? O técnico do time e o presidente. O técnico do time faz o treino e escala o jogador para jogar. E o presidente, de certa forma, é o responsável pela contratação. Então, isso aqui vai passar pela mesma ideia. Então, o P de produto, ele pode associar a ideia do presidente e o S de soma, você pode pensar que é o técnico. Então, o presidente contrata o jogador, mas é o técnico que vai definir no final da história se é ele que vai jogar ou não nessa partida. Então, vamos lá para o presidente primeiro. O presidente é produto. Então, eu vou fazer o quê? Todas as multiplicações que resultam em 16. Então, vou começar com a multiplicação. 1 vezes 16 dá 16. Sem ser o 1, é o 2 vezes 16. Perfeito. Depois é o 3 vezes... 3 vezes quanto dá 16? Não, peraí. 3 não é múltiplo de 16. Então, 3 está fora. Então, 3 não serve. Depois do 3, quem é o número que multiplica dá 16? 4. 4 vezes 4 é 16. Depois do 4 seria 5. Não vai fazer mais a partir do 4, porque... Opa, aqui eu errei, viu, gente? Não é 2 vezes 16, não. É 2 vezes 8. Que depois do 4 seria 5, que não vai, 6 não vai, 7 não vai, 8. E 8 é 8 vezes 2. Então, quando você pega começando do 1, você vai aumentando, chega uma hora que o próximo número da sequência já está na ordem invertida. Então, os números que multiplicados resulta em 16. Então, ó, os números x' multiplicado x duas linhas e o resultado é 16 estão aqui. Agora a gente vai fazer o quê? O presidente escolheu quem é que vai jogar no time, ou 1 com 16, ou 2 e 8, ou 4 e 4. Agora vem o técnico. O técnico vai dizer o seguinte: eu quero que somado dê 8. Então eu tenho que fazer o quê? 1 somado a 16 ou subtraído, porque lembrem que a ideia de soma, ela tá a ideia de juntar. E quando você junta positivo com positivo, o resultado é um positivo maior. Quando você junta negativo com negativo, é um negativo de módulo maior. Como assim módulo?
em valor absoluto, ele tem um valor maior. Por exemplo, devo R$3, devo R$5. No final da história, eu devo um número maior ainda do que eu devia. Agora, quando os sinais são diferentes, agora você vai diminuir. E quando você diminui, você analisa se a resposta vai ficar positiva ou negativa. Então, aqui você soma para ficar maior. E quando os sinais são diferentes, você diminui e o resultado fica positivo ou negativo, dependendo de quem seja o maior. Então, aqui eu tenho que saber o quê? No técnico. Ou ele vai somar ou ele vai diminuir. Se eu somar, dá 17. Se eu diminuir, dá 15. Não dá 8. Então, se não dá 8, esse carinha aqui já está fora da regra. Não serve para ele. Agora, o 2 e o 8. Se eu somar 2 com 8, resulta em 10. Não é 8 que eu quero. E se eu subtrair, vai resultar em 6. Não importa aqui o sinal, se é positivo ou negativo. Ou aumentando ou diminuindo, aumentando vai chegar em 10, ou diminuindo vai chegar em 6. Está fora também. Não serve. Agora o número 4, com o outro 4, se eu aumentar, resulta em 8. Se eu diminuir, resulta em 0. Mas peraí, eu quero que dê 8. Peraí, somado dá 8. Então, o 4 serve. Então, o número 4 aqui é nosso candidato. Então, se o 4 é candidato, eu só preciso agora analisar se o 4 vai ser positivo, ou vai ser negativo, ou vai ser sinais diferentes. Como é que a gente vai verificar? Então, eu já vi que é para aumentar, não é diminuir. Deixa eu apagar, então, aqui o sinal do menos aqui embaixo e o 0 aqui. Então, já sei que é aumentar. Agora, vamos ao presidente. Lembre, é sempre o técnico e o presidente conversando. Aí, vamos lá para o nosso presidente. O nosso presidente diz que o produto tem que dar 16. Quando o sinal não aparece, quer dizer que o sinal é positivo. Quando é que a multiplicação dá positivo? Se for positivo multiplicado positivo, dá positivo. Se for negativo multiplicado negativo, também dá negativo. Ou dá positivo, desculpe. Então, eu sei que esse primeiro 4, ele é positivo e o segundo também é positivo. Se o primeiro não for positivo, eles dois têm que ser negativo. Então, a questão é, se os dois for positivo ou os dois for negativo, qual vai ser a diferença na soma? Se os dois for positivo, vai dar 8 positivo. Se os dois for negativo, vai dar 8 negativo. Aí agora eu só vou olhar lá na soma. A soma quer que dê positivo. Então, os resultados que eu quero são 4 e o outro 4 também positivo. Aí a conclusão dessa questão é que x', nesse caso, ficou igual a x duas linhas e os dois deram 4 positivo, que é o que a gente achou na outra expressão. Só faltou botar o conjunto solução, que é o número 4 dentro das chaves. Pronto. Não precisa se preocupar, eu venho explicando no outro vídeo mais detalhadamente como é que se calcula essa expressão para soma e produto. Nos vemos daqui a pouco.